Boa noite, eu me chamo Geiciane, sou graduanda em Pedagogia e graduanda em Química, no primeiro período da UFAL. Vou apresentar para vocês uma proposta didática que eu e minha colega Jéssica elaboramos. O tema é processos físicos e mecânicos da separação de misturas homogêneas e heterogêneas. É indicado para o primeiro ao terceiro ano do ensino médio com duração de 5 horas aula. A habilidade a gente pegou lá da BNCC. Essa proposta didática também é fundamentada na BNCC. A habilidade analisar situações problema e avaliar aplicações de conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprias das ciências da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologia digital de informação e comunicação. O objetivo geral seria enfrentar situações e problemas sob uma perspectiva científica. O específico é diferenciar substâncias puras e mistas e misturas, compreender os processos mecânicos e físicos para conhecer as fases das misturas heterogêneas e os componentes das misturas homogêneas, socializar sentidos construídos para ampliar as interpretações. O conteúdo seria separação de misturas homogêneas e heterogêneas, problematização, como funciona processos mecânicos de separação de mistura. Essa é a problematização. E antes de ir para a atividade, eu vou falar um pouco sobre a separação de mistura heterogênea. Então, a separação de mistura heterogênea, nós temos primeiro, e lembrando que nessa separação não há mudança de estado físico de nenhuma dos participantes, né? Então, nós temos aqui a catação, que o exemplo da catação seria a coleta de lixo, seletiva de lixo, a separação, né, de latinha e tudo mais, e o plástico, separação de tudo, né, seria a catação. Separação magnética, nós temos o exemplo da cana-de-açúcar, que a gente vai fingir que é cana-de-açúcar, mas é fubá. Aí, antes de ser jogada a cana-de-açúcar na esteira, para ser prensada, ela passa por uma separação magnética. Então, aqui nós temos o ímã, essa separação magnética para tirar os pedaços de corrente, foice, facão, enxada que possa ter dentro da cana, né? Então, aqui vai fazer o papel do separador magnético. Então, aqui a gente separa, fazer assim, pronto, já separou. Tá vendo? Então, aqui é uma separação magnética. Depois nós temos a peneiração, que nós temos o exemplo da peneiração de areia na construção civil, a filtração, que é filtros em geral, filtro de carro, ar-condicionado, aspirador de pó, filtro de bomba de piscina, decantação, que é deixar a água da piscina parada, decantando, acumulando sujeira na parte inferior e ser sugada por um aspirador. Nós temos também a centrifugação, o exemplo laboratórios de exame de sangue, né, que usam centrifugação. A floculação, que é estação de tratamento de água, que é muito usado.
né, no tratamento de água. Temos também a ventilação, exemplo, separação de cascas de grãos, dos grãos. A flotação, exemplo, reciclagem dos polímeros. E temos a separação de ouro, a levigação, né, que é a separação do ouro dos cascalhos. Então, depois dessa breve introdução, temos a atividade que vai ser criando situações de vivência em dupla. A gente vai promover um sorteio e cada dupla vai levar um experimento de separação heterogênea para estar fazendo na sala de aula. A duração é de 2 horas. Olá, eu sou a Jéssica e sou do 2º período de Química. Bom, a partir dessa atividade que a minha colega Geiciana explicou, nós como professores realizaríamos a atividade experimental como um modelo a ser seguido pelos alunos. E como foi dito anteriormente, esses alunos eles iriam apresentar suas atividades experimentais sobre a separação de misturas heterogêneas. E o que nós faríamos? Nós apresentaríamos as atividades experimentais também, só que sobre as misturas homogêneas, explicando o seu conceito, como sendo as misturas que apresentam as mesmas propriedades ao longo de sua extensão. Explicaríamos os métodos de separação, como por exemplo a destilação simples, e demonstraríamos essa atividade para que os alunos tenham como uma base para desenvolver as suas próprias. Em seguida, seria solicitado que, após a realização da atividade experimental, os alunos exponham suas expectativas anteriores e os conceitos aprendidos ao decorrer do que foi observado na experimentação. E qual seria a intenção disso? Bom, a intenção disso seria incentivar os alunos para que eles observem os procedimentos de realização do experimento e busquem criar hipóteses, além de pesquisar sobre de que maneira aqueles experimentos acontecem e quais seriam seus possíveis resultados e por que se chegaria àquele resultado. Como segunda atividade, seria explicado que os alunos devem levar fotos de suas atividades experimentais já realizadas anteriormente. E como seria isso? O aluno, a dupla de alunos, deve realizar aquela atividade em sua casa e no momento que chegar o resultado daquela atividade experimental, deve fotografar e trazer essa imagem para a sala de aula. Porque a partir dela, os demais colegas eles deverão escrever suas hipóteses antes da realização da atividade experimental em sala de aula e o que vai acontecer em seguida? Bom, em seguida haverá a apresentação daquela atividade experimental e os demais alunos eles vão analisar suas hipóteses anteriores e vão expressar como suas concepções mudaram a partir do resultado observado. Essas hipóteses e as concepções, elas deverão ser discutidas em sala de aula. E o tempo estimado para essa atividade seria 2 horas aula. E a partir disso, os alunos eles poderiam abordar os seus conhecimentos cotidianos, buscando evidenciar a prática científica a partir do conteúdo tratado, discutindo e ampliando as suas experiências vivenciadas pelo aluno de acordo com suas primeiras interpretações e mudanças de concepções. Como recursos, nós utilizaríamos imagens, os objetos das próprias atividades experimentais, numa metodologia de realização da prática experimental e debate, que seria a discussão. Como a terceira atividade, o que iria acontecer? Visto que todos os alunos haveriam socializado suas interpretações após a exposição dos conceitos abordados nas atividades experimentais, cada aluno deve realizar uma produção de texto, relatando o que aprendeu ao decorrer dessas apresentações e explicando a importância de seu aprendizado sobre a separação de misturas em seu dia a dia. E esse mesmo texto, ele deve abordar uma mistura que afeta o meio ambiente e deve explicar de que maneira essa mistura o afeta. Essa atividade, ela deve durar 1 hora aula. E por último, nós teríamos a avaliação, que seria propor a produção de cartazes com desenhos exemplificando cada um dos processos de separação de misturas. No entanto, esses exemplos, eles
deveriam ser diferentes dos exemplos expostos em sala de aula. Seriam explicando aqueles processos expostos na aula, mas com exemplos diferentes que devem ser pesquisados. E como metodologia para essa atividade seria utilizado a pesquisa e a produção artística. Além disso, após ser criada essa produção por cada aluno, será realizado a apresentação para uma turma de uma série anterior. Por exemplo, se for uma atividade realizada para o primeiro ano do ensino médio, esses alunos deverão ser levados até uma turma de 9º ano do ensino fundamental para que eles expliquem o que foi aprendido nessas atividades que foram realizadas em aula e mostrem esses cartazes com os métodos de separação e seus exemplos. Seriam utilizados os recursos cartazes, como foi tratados, e assim, como referência para essa atividade, nós utilizamos o livro de Química de José Acácio de Souza, a primeira edição de uma revista atualizada para 2020 da coleção Asas, do SAIS, Plataforma de Educação.